Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos para a segunda parte do O Missionário Me Escreveu. Se você não ouviu ainda o podcast anterior que eu fiz, lendo a carta, um e-mail, na verdade, que um missionário de tempo integral que ainda está na missão, que ouve aqui o podcast, ele me enviou. Então eu sugiro que você vá primeiro ouvir o podcast anterior, que se chama O Missionário Me Escreveu. E depois você vem para essa segunda parte, porque lá eu leio na íntegra o e-mail que ele me enviou, tá? E eu falei que eu ia fazer uma segunda parte para a gente poder juntos aqui fazer alguma análise a respeito disso, e eu preciso dar minha opinião a respeito, tá? Primeiramente, né, lá, para quem ouviu a primeira parte, sabe que o missionário ali, agora eu vou parafrasear, se você quer ouvir na íntegra, eu li no episódio anterior, tá? Mas eu vou parafrasear aqui. Ele falou, entre aspas, assim, parafraseando, né, que ele ouve o podcast no Pidey. Ele descobriu, né, na verdade, que existe o Mormon Uma Ova Podcast, porque na ala que ele está servindo como missionário, uma irmã estava comentando lá, eu ouvi um podcast que fala só asneira e não sei o que tem, que se chama Mormon Uma Ova. Aí ele disse que anotou num papelzinho o nome do podcast, Mormon Uma Ova, e guardou com ele, para que no próximo PID ele ficou curioso. Eu imagino isso, ele ficou curioso e foi procurar. No próximo, estava numa lan house, né? No próximo PID ele procurou na internet e ele acabou achando. Eu acredito que ele viu por alguma plataforma de podcast, e aí ele acabou ouvindo os relatos. Os relatos que eu deixo nos podcasts, todas as informações que eu trago. Então ele acabou ouvindo e ele falou que ele tomava todo cuidado para o companheiro dele não perceber que ele estava ouvindo ali um podcast. E parece que eles têm esse momento para escrever e-mail para a família, tá? Então ele usava isso aí rapidinho para poder, lógico, num curto período, acredito que ele não tinha muito tempo, mas ele ouvia alguns podcasts. E ele falou que determinado dia, ouvindo em um determinado PID, eu acredito que foi isso até pelo relato que ele falou, o companheiro dele acabou pegando ele ouvindo. Acho que deve ter olhado ali, o que você tá ouvindo e tal, e aí o missionário acabou não conseguindo explicar alguma coisa, sei lá, dar uma volta com a história. Mas é lógico, ele fez o que tinha que fazer, tô ouvindo mesmo e tal. Só que o companheiro, ele fez aquela coisa que todo companheiro que quer seguir as regras da missão. Também não vou julgar o missionário ali. O companheiro dele falou pra ele, tá, mas você tá ouvindo material contra a igreja, ô louco, tal. E o missionário que estava ouvindo o podcast, ele ficou apreensivo, né? Porque ele falou assim, poxa, eu não quero que conta pro presidente e tal, pode me prejudicar. E ele até conta no relato que é preocupado com o que a família dele pensa a respeito da missão dele. Então ele falou que ele até usa uma palavra, né? Subornar. Ele falou, tive que subornar meu companheiro pagando lanches para ele não contar para o presidente que ele estava ouvindo. E ele falou que aí, mesmo assim, continuou então ouvindo os podcasts com esse acordo com o companheiro, né? Que ele ia pagando lanches para o companheiro, não contava e ele ouvia o podcast. E ele relata que é muito grato pelas coisas que ele ouviu e que ele terá, né? Porque ele ainda está na missão, porque ele disse que ele terá ainda muitas coisas para pesquisar quando voltar. Isso despertou esse desejo. O interessante olha só, eu queria fazer esse adendo aí, né? Olha só, um missionário de tempo integral, ativo na missão, tá lá ensinando, começa a despertar algumas dúvidas. Quando eu fui missionário há mais de 20 anos atrás, eu ficava com muitas dúvidas das coisas, mas eu relevava, tá? Nem dava atenção naquele momento, né? Naquela época eu só ia, tô com dúvida, beleza, mas é verdadeiro, pronto. Mas esse missionário, ele foi guardando, pelo que eu entendi, ele foi pegando, guardando e falou, poxa, quando eu voltar, eu vou ter o que pesquisar. E ele até menciona, né, como eu estava falando da família dele, que ele se preocupa com isso,
ele até menciona que ele não quer terminar a missão antes, ele não vai fazer isso, porque ele quer que os pais dele sintam orgulho dele, não quer decepcionar os pais. E eu entendo isso muito bem. Agora, a minha opinião sobre tudo isso, assim, em geral, é a coragem. Eu não quero incentivar os missionários de tempo integral a ficar ouvindo desaforo. Pô, ele tá ouvindo um podcast. Eu sei que alguns missionários ouvem, ele até relata, olha que interessante, ele relata no finalzinho do seu e-mail, esse missionário ele relata, e também queria destacar, alguma coisa assim, né? Queria destacar que outros missionários te ouvem, só que no anonimato. Provavelmente da missão dele, que deve conversar com ele. E esses missionários que nos ouvem, você está ouvindo, você que é um missionário de tempo integral, está nos ouvindo aqui. O objetivo é que eu não quero que você seja julgado por ninguém, ou fique ouvindo asneiras também de outro companheiro. Você está ouvindo tal. Se isso for te prejudicar, guarda para quando você voltar. Os podcasts vão estar aqui, é que eu não quero que você se prejudique. Mas estou bem, consigo ouvir, consigo assimilar, não vou prejudicar, por exemplo, eu quero deixar minha família feliz, mas não vou prejudicar todo esse trabalho para que eles fiquem desapontados comigo. Então, se você vê que você está numa situação confortável para ouvir podcast, poxa, fica à vontade, eu fico muito feliz. Muitos que eu estou conversando ultimamente, né, amigos meus da época da missão, poxa, como queria ter um trabalho como esse, que tivéssemos acesso na época, para poder pelo menos levantar mais dúvidas e talvez colocaríamos em xeque ou à prova essas coisas um pouco mais cedo. Eu passei mais de 20 anos aí da missão, até que eu quisesse pesquisar, foi 40 anos de igreja, mais de 20 depois da missão, até eu querer pesquisar algo, coisas assim. Então, são coisas que nós precisamos conversar aqui. E é bem legal ouvir um missionário no campo falando a respeito disso. Poxa, ouvindo. O interessante é que ele falou que ouviu, né? Que a gente falou de uma mulher, membro da igreja, que estava lá na área que ele está servindo, falando que ouviu um podcast. Então, querendo ou não, tem membro também pra caramba que ouve a gente. Eu sei disso também. E você que é membro da igreja, e ouve a gente, que fica à vontade. O meu objetivo não é tirar você da igreja, não é tirar aquele missionário da missão, quero ir embora porque eu ouvi essas coisas do podcast, presidente, me tira da missão, manda eu embora para casa, me põe no avião. Não tem nada disso. Às vezes mais coisas estão em jogo. Quando, por exemplo, um missionário está na missão, é o que eu falei, desapontar os pais, ou ele teve um objetivo, ele se preparou para aquilo e vai ver o que dá. Você vai criar amigos, no mínimo o que vai acontecer na missão, você vai fazer novos amigos, conhecer lugares novos. Então eu acho que isso é bem, bem proveitoso se você vir por esse lado também, tá? Mas a minha opinião que eu estava dando, né, sobre isso, é muita coragem. Tem que ter coragem para fazer isso. Eu mesmo não sei se eu teria coragem, né, na época, bem beato, né? Não sei, talvez eu não sei se eu teria essa coragem de abrir, né? Se eu tivesse nessa época como missionário, acesso à internet, eu vou abrir agora um podcast que tem opiniões próprias, não oficiais da igreja, e vou ouvir. Não sei se eu teria essa coragem. Então você, missionário, que mandou para mim essa história, você está me ouvindo aí, eu sei disso. Muito obrigado por demonstrar uma coragem tamanha desse jeito, tá? Eu sei que muita gente aí e outros missionários de outras missões que estão ouvindo a gente. Fiquei feliz de saber que alguns nos ouvem mesmo. Se você está ouvindo, não estou falando para você seguir o exemplo, a coragem, porque teve muita coragem de fazer isso. É que às vezes é outro ambiente, você está com um companheiro um pouco mais complicado de fazer isso, e sei lá, pode te prejudicar. E não se prejudique por causa do podcast, Mas se você puder fazer, faça. E a pulga atrás da orelha que você vai guardando, um dia dê atenção. Acho que é só isso que eu preciso pedir. Eu não preciso pedir para você sair da igreja, pedir para você fazer o que for.
existe aquela coisa, né? Uma pulguinha consegue fazer um estardalhaço na sua mente. O que eu quero dizer com isso? Uma pulguinha consegue fazer um estardalhaço na sua mente. Eu tô querendo dizer que uma coisa simples, como uma pulguinha atrás da orelha, quando você começa a desenvolver atenção a ela, as coisas podem ficar enormes. Quando eu falo que cada enxadada é uma minhoca na história da igreja, é porque é. Você, missionário de tempo integral, não fica pesquisando muito aí, ou tá ouvindo podcast, porque às vezes é o que eu falei, né? Você pode receber represália, algum companheiro, vou contar pro presidente, não vai ser legal para você, tá? Eu não quero que você passe nenhum tipo de dano ou conversinha sobre você, tá? Então, fique sadio na missão e tal. Mas você tem esse direito. Guarda a pulguinha atrás da sua orelha e um dia dê atenção a ela. E essa pulguinha pequena, ela pode vir a ser uma coisa imensa de descobertas. Todas as pessoas que eu converso, o que você fez para poder ter essa visão que você tem da igreja, essas coisas que você aprendeu? Acho que 90% ou mais das pessoas falam assim, não, eu comecei pela poligamia, deixa eu ver como é que foi esse raio dessa poligamia com esse Joseph Smith. Aí começou as coisas a andar. Bom, então deixa eu ver um pouquinho mais da vida dele. Deixa eu ver agora sobre isso. Aí cria um banco, deu atentado ao governador, mandou queimar o jornal, deu em cima de um monte de mulher casada, e foi indo. Você consegue, aí dali você vai, deixa eu ver um pouco a vida de Brigham Young. Então você começa a andar com a história e realmente, cada enxadada é uma minhoca. Então elder, né, ou até sister, não sei se alguma sister ouve a gente aqui, guarde essa pulguinha atrás da orelha e um dia dê atenção, porque você só tem que ter uma coisa em mente: se realmente essa igreja é verdadeira, como se diz, a igreja mais verdadeira, viva sobre a face da terra, por que não pode colocar em xeque? Nada vai quebrar essa verdade, não é verdade? É lógico, vão colocar na sua mente, não, é que se você procurar fora dos canais oficiais, é o inimigo trabalhando, Não. E se for diferente? Se você não procurar nos canais, se você não procurar só nos canais oficiais da igreja, você pode ter conhecimento, mais do que te ensinam. Quando eu falo que a igreja pega um enlatado, ela abre aquela lata com enlatado e joga a goela abaixo, é o que ela faz. Eu quero que os membros, a massa, saiba disso e acredite nisso. E eles têm ferramentas, eles sabem como colocar isso na mente das pessoas, fazer você receber coerção e medo para que você fique preso. A gente já falou sobre isso. As ordenanças do templo, por exemplo, elas são totalmente cheias de coerção e colocar medo que, se você não cumprir as coisas, você está numa situação ruim. E você mantendo esse medo, vai deixar você na linha. É isso. Até fala no livro Princípios do Evangelho, não sei se ele é ainda utilizado na igreja, mas eu lembro que membros novos tinham aula com esse manual, né? Recebiam aula com esse manual, acho que é esse Princípios do Evangelho. Um manual meio marrom, alguma coisa assim. E fala lá na parte de obediência, eu lembro até hoje, de muitas vezes essa aula lá, que fala que é melhor você obedecer a Deus por medo do que não obedecer. Na verdade, por que não obedecer à sua maneira, caso você queira obedecer a Deus, de qualquer forma, o Deus que você acredita? Precisa ser com medo, precisa ter uma coerção, precisa estar numa situação abaixo, se jogar abaixo de um tapete para falar assim, não, tudo bem, eu estou embaixo desse tapete, não vou sair daqui, vou ficar na linha. Calma, tem percepções. Você que acredita em Deus à sua maneira, ou o que você acredita ser Deus, quero seguir. Poxa, legal, mas será que seria interessante você seguir? Porque você quer fazer coisas boas para você mesmo, você quer ter exemplos bons ou seguir uma energia boa, mas precisa ser sempre por coerção e medo? Precisa um Lúcifer olhar no seu olho e falar, se não fizer tudo, tá no mesmo? Não precisa. Entende? Essa é a verdadeira liberdade que a gente conquista quando não está mais dentro da corporação Mórmon, que muitos vão olhar para você, lógico, vão te julgar, tal, mas a gente já falou muito sobre isso aqui e sabe que tem vida depois do mormonismo. Existe. Nossa, eu saí da igreja agora, as pessoas da igreja falam que tudo vai dar errado.
Isso é a visão deles. É a visão deles. É aquela grande, grande empatia que eles têm por todas as pessoas. Que empatia é essa? Já está desejando mal só porque você não acredita? Ou não está mais concordando com as coisas que eles acreditam? Tá vendo como que é? A empatia que tem limite. Não existe isso, sabia? Porque empatia verdadeira é aquela, poxa, eu tenho empatia, eu me coloco no seu lugar, eu entendo as coisas sem limite, eu entendo demais. Mas quando você coloca uma empatia com limite, eu te entendo só até aqui. Enquanto você acredita o mesmo que eu. Então você, missionário que escreveu esse e-mail para mim, eu quero agradecer demais, tá? Você mencionou o seu nome, eu não falei, como você pediu, e fique à vontade, caso você quiser manter contato, pode fazer, tá? Mas eu acho que a coragem ficou registrado desse episódio. Você ter tido a coragem de procurar por si mesmo e até comunicar aqui com a gente, tá? E é isso, você missionário de tempo integral, fica à vontade, ouve com toda a segurança, lógico, não quero nada que você se prejudique em nada. Mas se você consegue fazer, legal. As coisas que a gente fala aqui são as verdades que a gente vivenciou dentro da igreja. No meu caso, por exemplo. E se você, missionário, está ouvindo pelo YouTube, você vê que tem um monte de comentário, não tem? Olha ali, são pessoas reais também, comentando as suas histórias e as suas percepções, mesclando com os episódios que a gente vai trazendo aqui de experiências, as pessoas vêm e completam tudo. E olha, tem comentário no YouTube, eu não canso de falar isso, tem comentário no YouTube que vale mais do que todo podcast de 1 hora que eu falei. Porque a pessoa vai lá, abre realmente o coração e fala de uma maneira 1000 vezes melhor do que eu. E é isso. Eu precisava fazer isso em 2 partes, porque eu não queria misturar a leitura do e-mail na íntegra que esse missionário me enviou com as percepções. Então, eu vou deixar no YouTube, eu vou deixar na descrição o link para você ir para a primeira parte. Se você não viu, porque a primeira parte do episódio o missionário me escreveu. Para que você veja, tô ouvindo só essa segunda parte direto. Poxa, vai lá, ouve na íntegra o que esse missionário me escreveu, que eu leio lá, tá? E é isso. Obrigado por todo mundo que está com a gente nessa corrente. Obrigado você, membro da igreja, que ouve a gente aqui. Você, irmã, não sei de que ala, que ouviu aqui o podcast e mencionou com o missionário lá. Tá? E se você está ouvindo aqui também, obrigado por você estar ouvindo. Eu fiquei sabendo também que líderes estão ouvindo. Obrigado, líder da igreja que está me ouvindo, bispo da igreja que está me ouvindo, líderes, presidente de ramo, missionário, todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. Se ficou ofendidinho com alguma coisa que a gente fala aqui, desculpa, mas não tem não tem uma maneira tão delicada de falar, às vezes, das coisas, por exemplo, do caráter de Joseph Smith. Vocês têm que entender uma coisa, é que eu não sabia disso, eu não colocava isso na minha cabeça quando era membro da igreja. Vocês têm que saber uma coisa, Joseph Smith, a história dele vai muito mais além do que aquela gravura dele ajoelhado no bosque com Deus Jesus Cristo. Vai muito, muito, muito mais além. Os pormenores, diários e registros de pessoas que conheceram ele, jornais da época, tudo que relatava. Esses materiais existem. Hoje tem até coisa que já estão colocando na igreja e já tem pessoas que já estão tentando entender o motivo por que a igreja já está colocando certos materiais assim já nos canais oficiais. É para que o choque de informação não seja muito grande. A pessoa se depara com uma informação na internet, caramba, olha só, Joseph Smith enfiou a cara no chapéu. Aí vai lá, pô, a igreja já liberou lá, tá lá então nos canais oficiais. Ah, ainda bem, a igreja colocou, mas não vê que foi alterado, um monte de coisa, as várias versões da primeira visão. Já tem passada de pano para isso, entende? Mas é isso. Sinta-se tranquilo, você mesmo da igreja, você é missionário, você é líder, você de acho que for, fica aqui com a gente, fica tranquilo. E você, que é o principal alvo desse podcast, que está em processo de querer sair da igreja, está saindo da igreja, já saiu, está sentindo peixe fora d'água, este é o seu lugar. Você está aqui no meio de pessoas que entendem o que você está passando. Passei por todas as fases.
né? Passei pela fase da negação, não pode ser verdade. Quando comecei a descobrir, não pode ser verdade. Aí depois da fase da negação, passei para aceitação, a fase da aceitação. Não tem jeito, é verdade mesmo, olha só, é muitas evidências, tal, até que passa para a fase da libertação. As fases, todo mundo vai passar por elas. Alguns vão perdurar um pouco mais, alguns doem mais, outros menos, mas fases inevitáveis. Então você, missionário que escreveu e outros que estão me ouvindo, essa pulguinha atrás da orelha, o dia que você tiver à disposição de dar atenção para elas, talvez vai ser um mundo novo. Choque vai ser a primeira coisa. A fase da negação, aceitação, você vai ter que passar por elas. Mas é um processo, tá? Tamo junto nessa. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.